Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Meus queridos, nós temos sentido a necessidade de fazermos uma série de vídeos falando sobre a família. Sabemos que há livros excelentes, que há muito material que fala sobre o assunto. Mas nós queremos fazer uma série deixando somente a Bíblia dizer, lendo somente os textos bíblicos, para que nós possamos sentir Deus falando conosco sobre o assunto. Meus queridos, nós sabemos que cresce a cada dia mais o número de pessoas que advogam que o casamento é uma invenção humana. A cada dia mais pessoas são favoráveis a uma união sem passar pelo compromisso do casamento. Entretanto, nós estamos certos de que o casamento é uma instituição divina. Foi o próprio Deus quem idealizou o casamento. Foi o próprio Deus quem decidiu criar a união entre um homem e entre uma mulher, ou seja, foi o próprio Deus quem decidiu formar a família. Meus queridos, portanto, o casamento não é uma invenção humana, como advogam alguns. A Bíblia diz lá em Gênesis 2,18: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Então, foi o próprio Deus quem viu que não era bom para o homem estar só. Diante disso, ele projetou, Ele idealizou a família. Ele idealizou para o ser humano o viver em relacionamento, se relacionarem, e não vivermos só. Portanto, somos seres relacionais. Em Eclesiastes 4, de 9 a 12, ele vai dizer que é melhor estarem dois juntos do que um, porque os dois, um ajuda o outro, se um cair, o outro levanta, e assim ele vai descrevendo que é bem melhor, estarem unidos, é bem melhor viverem dois juntos. Então, o próprio Deus é o idealizador do casamento. Gênesis 2:24. Deus ama a família. O verso 24 diz: Portanto, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Assim como Deus é o idealizador do casamento, então ele criou o casamento para ser indissolúvel, O casamento é idealizado por Deus para durar para sempre. Mas aí você pode perguntar: mas e as pessoas que já passaram pela experiência dolorida do divórcio? Nós respondemos: tem todo o nosso apoio. Nós não vamos discriminar ninguém. Pelo contrário, nós queremos ajudar você neste momento de dor. Nós queremos ajudar você a suportar este momento que, na verdade, ele traz sofrimento para cada membro da família, deixando profundas cicatrizes e muito mais ainda nos filhos. Eles sofrem demais. Há mais de 30 anos que eu atendo pessoas e há mais de 30 anos que eu verifico o estrago que uma separação ou divórcio faz na vida de um casal ou numa família. Sendo assim, vejamos o assunto
do ponto de vista de Jesus. O que Jesus acha sobre o casamento, ou o que Jesus ensinou sobre o casamento. Em Marcos, capítulo 10, dos versos 1 a 12, diz assim: levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e, de novo, eles os ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ensinou ou que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração. Quer dizer, Moisés fez isso porque o coração de vocês é um coração duro. Ele vos deixou escrito este mandamento por causa da dureza dos vossos corações. Porém, ele diz: desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Meus queridos, nós vemos aqui então que Jesus remeteu os seus inquiridores ao princípio de todas as coisas, ao início da criação. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês não conhecem a Bíblia? Vocês não conhecem o livro de Gênesis? Vocês não conhecem como tudo começou? Vocês não conhecem a lei? Vocês não sabem que a lei é a base de tudo? Veja o que diz lá em Gênesis. Veja o que ensinou Moisés, diz Jesus. Queridos, se não voltarmos ao início de tudo, ou seja, se não voltarmos aos ensinos bíblicos, se não voltarmos à palavra de Deus, nós vamos errar muito, como estavam errando esses fariseus. E é Jesus quem está nos ensinando a voltarmos ao princípio das coisas. Quando lemos Gênesis capítulo 1, lemos do verso 26 ao verso 28 e não percebemos que o capítulo 2, versos de 18 a 24, está inserido no capítulo 1. É isso, no capítulo 1, Deus está narrando através de Moisés um modo direto da criação. Ele narra de uma só vez, mas depois, no capítulo 2, ele retoma o assunto e vem detalhando como ele criou, como ele fez. Então, se nós fizermos a leitura desta forma, nós vamos ter um entendimento melhor. Diz a Bíblia, 1:26, Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A ideia é: macho e fêmea os criou. Agora vamos para o capítulo 2, vai detalhar isso. Capítulo 2, verso 18. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Percebe que isso está antes dele criar a mulher? E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e trouxe ao homem. 2:23.
Então disse o homem: este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. E o 24: portanto deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. E agora vamos para o capítulo 1 novamente, 28. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Queridos, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando ele cria o homem, nós notamos que a Trindade entra em ação. Ele diz: façamos. Aqui é Elohim, plural de majestade. Então ele confecciona o homem com suas próprias mãos. É isso aí. Lá no Salmo vai dizer obra das próprias mãos do Senhor, não é? Além disso, Deus desejou o melhor para o homem. Então, por isso, ele fez-lhe uma ajudadora. Diz o texto: far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. E após criar a mulher, não é? Ele a conduz ao homem, assim como o pai conduz a noiva ao altar. O texto diz: formou a mulher e a trouxe o homem. Então, neste vídeo, vamos ficar com esta cena, com a leitura nesta ordem, que é a ordem que acontece. Fiquemos com esta cena por enquanto, não é? O homem parado, o Senhor cria a mulher e ele traz a mulher até o homem. Então nós estamos aqui numa cena de nupcial, uma cena de casamento, uma cena matrimonial, não é? Nós vemos aqui a cena de Adão parado e Deus trazendo a mulher para ele, e ele contemplando toda a sua beleza, ele aguardando a sua noiva chegar até ele. E depois, no próximo vídeo, nós veremos então a cerimônia do casamento e o desenrolar desta atitude de Deus, deste ato maravilhoso de Deus. Portanto, o casamento não é invenção humana, não é. O casamento foi instituído por Deus para que a família seja feliz, para que o homem tenha uma companheira para estar com ele, para conversar com ele, para compartilhar de todas as coisas com ele. É isso. Que Deus o abençoe e que você possa valorizar o seu marido, que você possa valorizar a sua esposa, lembrando que ela é projeto de Deus e Ele a criou para que você tenha uma família feliz. Que Deus o abençoe, em o nome de Jesus, e até o próximo. Amém.